Boa noite, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar mais um ensino de sociologia ontem e hoje. E hoje, além da professora Júlia da Mata, que vai nos acompanhar, né, nessa conversa, nós temos também a presença ilustre do professor Jacó Lima, que está aqui já. Eu vou mandar o convite para os. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre sociologia, como é que é a formação, como é que isso interfere na docência. Ei, professor, boa noite. Boa noite, tudo bom? Ouvi bem? Sim, sim, tranquilo. Ah, que bom. Já enviei também o convite para a professora Júlia da Mata. Eu não sei se Aham. ela já viu. Eu acho, professor, que o senhor não vai conseguir ficar segurando o celular, não, viu? É bom botar um livro atrás e deixar ele em pé. Eu vou fazer isso. O problema é que ele está com. Eu botei na tomada que ele está com 50% só de carga. E aí eu tenho que ficar sentado aqui perto da tomada, entendeu? Não, à vontade. Então eu vou À ficar vontade. segurando. Uma hora eu tenho um negocinho desse aqui, olha, tá vendo? Mas Ah, isso é bom. mas ele tem que ficar de lado, né? Eu acho que não consegue ficar de lado, né? Eu acho que de lado não dá certo. Não sei. Vamos tentar? Talvez dê. Como a gente sabe pouco de Instagram, Aham. quem sabe? Olha, eu fico de lado, mas você não. Você Tá. fica. Tá vendo? Eu consigo Fica ficar. invertido. Mas você não. Então, é melhor ficar Eu assim. coloco no livro aqui, coloco duas pilhas de livro e ponho o livro, o celular Eu vou, encostado. vou fazer isso também. Vamos ver se dá Ele certo. fica em pé. Se o senhor quiser, dá para desligar o microfone e desligar a câmera enquanto faz isso. Sim, deixa eu ver. O meu É só problema é que. clicar na frente, tem um microfone, tem uma câmerazinha. E aí, a Júlia, eu já mandei o convite, eu vou enviar novamente enquanto o senhor faz isso, que parece que expirou. Isso. Ei, Julie, E, Pronto. como é que tá Ouro Preto, Consegui. dona Julie? é, eu moro em Mariana, né? Na Ah, mas verdade, a que gente todo fala mundo Ouro fala que eu Preto, moro Mariana, em para a gente Mariana, que é apeligar. perto de Ouro Preto. É, perto de Ouro Preto. Para mineiro é Agora, tudo a mesma rua, agora Mariana e Ouro Preto. Tem é, jeito. na verdade, são 700 metros de diferença, né? A altura. A gente não se dá conta do quanto é alto, né? Pois é. Bom, conseguiu, professor, um local confortável? Não, não. Vamos começar assim mesmo, depois eu fecho. Tá bom, o senhor fica à vontade. Na hora que quiser desligar o microfone, a câmera, para arrumar um cantinho aí. Bom, eu comecei falando do prazer nosso que é receber o professor Jacó aqui, né? E esse ensino de sociologia ontem e hoje, eu acho que a gente tem muito a aprender com essas trajetórias. E eu sou fã do professor Jacó e eu gosto muito mais, não pela teoria sociológica, desculpa, professor, mas pelo cooperativismo e economia solidária. E foi assim que eu conheci o trabalho do professor Jacó, né, na graduação ainda, lendo os artigos, enfim, as pesquisas sobre economia solidária. Mas hoje a gente vai falar sobre a docência em sociologia também, né? E como é que a formação ela interfere ou não interfere, né, no professor Jacó, né? Esse que já foi aluno em algum momento, né? E que não sei quanto tempo o senhor tem de docência já. 40 anos. 40 anos de docência. Nossa, é muito chão, né? Na realidade, E 43, né? Porque eu comecei no primeiro e segundo grau. Então, eu dei antes da universidade. 43. pois é muita coisa. E a gente tem uma questão que, assim, tá nos movendo, né? Eu e Julie lá no GT19, no Teoria
Gênero e Conhecimento, que é exatamente entender como é que é esse processo, já que a pergunta inicial que a gente fazia é por que a gente dá o que dá de teoria sociológica hoje, né? Quais são as nossas orientações, e daí veio a ideia do ensino de sociologia ontem e hoje, também do curso 200 anos de sociologia, né? Que está sendo ótimo, nossa, foi a melhor coisa que a gente podia ter inventado aí de trabalho extra nos últimos tempos, porque está tendo um retorno muito bacana, né? A gente estava assustado com a quantidade de visualizações no canal da SBS em uma semana. Agora, em 3 semanas, tinha mais quase 900 visualizações, né? Para além do público que está acompanhando, né? Então é isso, professor. Queríamos fazer essas duas perguntas básicas para o senhor. Como é que foi a sua formação? Como é que você chegou nas ciências sociais? O que era dado? Quem foram os seus professores? Como é que foi apresentada as ciências sociais para o senhor? E depois, na ordem que o senhor quiser, como é que é o professor Jacó? Como é que o senhor pensa a sala de aula? Como é que o senhor pensa o ensino? Como é que é isso na sua trajetória e hoje na sua vida cotidiana? Né, Julie? Mais alguma coisa? Por enquanto, não, né? Isso mesmo, Isso mesmo. é isso mesmo. E a Então gente passa a vamos. palavra para o senhor. Ok, então eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês duas, com você, Fernanda, com a Julie. E me interrompam sempre que vocês acharem adequado, tá? Porque às vezes eu meio que me despenco e vou embora e posso estar mudando de assunto. Então vocês me interrompam que eu volto para os trilhos, tá? Bem, começando um pouco sobre como eu cheguei nas ciências sociais. Na realidade, eu acho que é uma trajetória um pouco comum de alguns professores, de alguns sociólogos, né? Que era o meu interesse pela história e pela literatura, tá? Isso no ginásio, tá? E não só, eu comecei a ter acesso a alguns livros, né? Tipo assim, para mim, uma coisa interessante, eu estava, acho que na época era o terceiro ano do ginásio, né? Que eu imagino que hoje seja, sei lá, a sétima ou oitava série. E uma professora de português começou a passar livros do Jorge Amado e de literatura brasileira mais contemporânea, né? E até então eu tinha muito contato com o pessoal do início do século XX, final do XIX, José de Alencar, etc. E essa entrada com o Jorge Amado, para mim, foi uma grande descoberta, né? E que vinha junto com as aulas de história, que eu gostava bastante, com as aulas de geografia, né? E aí eu fui me interessando muito, né? Comecei a ler bastante, eu lia jornal, muito jornal, então comecei a me interessar por questões políticas, né? Por questões sociais, de uma forma geral. Mas quando eu fui entrar na universidade, eu tinha um problema concreto, né? Que eu já trabalhava, fui office boy, fui bancário, fui assim, várias, logo ainda adolescente eu já trabalhava, né? Aí tinha um problema concreto, o que eu ia fazer com ciências sociais, tá? Então, como eu trabalhava na época em seleção e departamento pessoal, eu falei, não, eu vou fazer psicologia, que talvez a psicologia organizacional, essas coisas, né, para mim fosse mais interessante. Mas eu comecei a fazer psicologia, o primeiro ano, tudo bem, que na época era um ano assim de ciências sociais, de introdução às ciências sociais, né? E aí eu me empolguei com as ciências sociais e muito pouco com a psicologia, tá? Aí no final do ano eu prestei vestibular e entrei na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, tá? E também tinha uma questão, eu precisava ficar no centro da cidade. A Universidade de São Paulo ficava em outra ponta de onde eu morava e eu trabalhava. Então, eu a Escola de Sociologia e Política, né, a velha Escola Livre de Sociologia e Política, é bem no centro da cidade. Aí eu prestei lá e me empolguei, porque a escola era assim, não era mais assim a gloriosa Escola de Sociologia e Política, estava Parece muito que deu uma agitada. travadinha no.
na internet do professor. Ah, agora voltou, professor. Tinha dado uma travadinha. Pode continuar. A escola era muito agitada, muito animada. Era um momento assim de que a ditadura começava a abrir um pouquinho, né? Abrir um pouquinho, né? Porque nos 2 primeiros anos ainda sumiu colegas de escola, etc. Então era muito agitado. Então eu me empolguei muito com a sociologia, né? Então eu comecei a fazer o curso e me empolguei, me empolgava. Cada ano era com uma disciplina, hora era antropologia, hora era ciência política, e aí no final foi a sociologia concretamente. Né? Tem assim, meu padrinho assim na pós-graduação foi o Kabengele Munanga, o antropólogo da USP, que estava também, foi meu professor na escola de sociologia, e ele que falou, olha, por que você não pensa em fazer uma pós-graduação, etc. Porque ele não passava pela minha cabeça fazer carreira acadêmica. Tá? Até porque não tinha contatos acadêmicos. Né? É na escola que eu começo a ter concretamente, mas não era. Eu estava, sei lá, não tinha muita clareza do que eu ia fazer, mas eu queria fazer pesquisa, queria trabalhar com sociologia, etc. Né? Então, eu comecei a fazer, me empolguei com as disciplinas, né? E Kabengele até hoje é amigo meu, e a professora Márcia de Paula Leite. E depois, nos últimos 10 anos, nós trabalhamos juntos, né, que também foi minha professora. Então, foi uma coisa bem legal. Né, eu gostei bastante. E, em seguida, eu comecei a dar aula, mesmo ainda na graduação. Tá? Quando eu estava no terceiro ano, eu comecei a dar aula. E comecei a dar aula no Estado, na periferia do Estado. Eu dava aula do moral e cívica, de estudos de problemas brasileiros. E até uma vez consegui pegar uma sociologia da educação. Né? E foi assim que eu comecei também a dar aula. Né? Enquanto eu assistia a aula, de manhã, à tarde e à noite, eu dava aula. Né? E aí, quando eu terminei o curso, acho que fiquei naquela angústia que todo aluno de ciências sociais fica, né? Que é tipo assim, vou fazer o quê agora? Né? Concretamente. O que vai acontecer daqui para frente? Mas durante o curso de graduação, eu comecei a pegar várias, além de dar aula, eu pegava várias outras atividades. Então, por exemplo, fazer pesquisa de origem e destino para o metrô de São Paulo, que estava começando. Né? E aí eu comecei a entrar também na pesquisa. Aí eu terminei, né? Quando terminou, eu estava fazendo, tinha essas atividades, mas aí eu prestei o mestrado. Eu falei, não, eu não vou poder ficar parado, né? Porque só tive a consciência naquele momento que a graduação não seria suficiente. Tá? E lembrar que isso era nos anos 70. Então, a perspectiva na universidade era pequena, né? Embora o sistema federal já tivesse se expandindo. Uma outra coisa concreta que também apareceu era o seguinte: São Paulo não tinha muito para onde ir. Né? Eu conseguia pesquisas eventuais, mas não tinha muito para onde ir. Aí eu comecei a fazer meu mestrado na PUC de São Paulo. Naquele momento, a PUC de São Paulo estava com todos os aposentados da USP. Então, eu fui orientando do Iane, fui aluno do Florestan Fernandes, o Cândido Procópio Ferreira de Camargo, Vilmar Farias. Então, toda o, digamos assim, o mainstream da sociologia naquele momento estava na PUC de São Paulo, que era uma espécie uh, de uma trincheira da democracia. Né? Então, eu fiz o mestrado. Quando eu estava no segundo ano do mestrado, um colega meu da Paraíba, não, nem foi um colega meu da Paraíba, eu estava com vários colegas da Paraíba, que eram alunos também da PUC de São Paulo, e eu fazia uma disciplina de sociologia rural com a Nazaré Vanderlei, em Campinas, na Unicamp. E no corredor tinha lá um concurso aberto
Universidade Federal da Paraíba. Né? Eu falei, bem, a minha chance é nula, mas por que não tentar, né? Por que não tentar? Aí eu convenci um colega meu, da Escola de Sociologia, que era mais da linha da ciência política, porque tinha uma vaga de sociologia e uma vaga de ciência política. Aí eu convenci com ele de a gente tomar um ônibus e sair aqui de São Paulo e ir para Paraíba para fazer esse concurso. E esse colega meu da PUC ofereceu a casa, né? Então isso era dezembro, para vocês terem uma ideia, era dezembro de 81. Nós tomamos um ônibus lotadíssimo, né? Lá uns 40 adultos e umas 60 crianças, e fomos para Paraíba. E aconteceu uma coisa interessante, porque os pontos do concurso não chegaram. Chegaram assim na véspera da gente tomar o ônibus. Tá? Então, o que nós fizemos? Bem, levamos os livros e fomos lendo no ônibus. Tá? E aí eu dei sorte, porque eu consegui ler um livro, que era aquele livro do Lúcio Kovarik, Capitalismo e Marginalidade Social, uma coisa assim, não estou lembrado bem. E eu falei, bem, seja o que Deus quiser, né? E de qualquer forma era tipo assim, não, olha, nós estamos aqui para ver como é que é, né? E aí caiu exatamente a questão na prova escrita, né, no concurso em 81, caiu o conceito de participação social, que eu nunca tinha visto. O que era conceito de participação social? Depois eu descobri que era mais comum em serviço social, né? Mas aí eu resolvi escrever a não participação social, resolvi escrever sobre marginalidade social. E aí escrevi sobre marginalidade social, e aí na prova didática caiu marginalidade social. Então foi assim, aquele acaso, entendeu? Aquela sorte monumental, porque foi só isso que eu consegui ler, tá? E o meu colega também da ciência política também leu um livro e também deu sorte e conseguimos. E entramos na UFPB, né? Na realidade, a gente não conseguiu o primeiro lugar, mas conseguimos ficar classificado, né? E voltamos para São Paulo, tomamos mais um ônibus, depois de uma semana voltamos para São Paulo, né? 3 dias de viagem. E quando foi em abril, isso foi em dezembro, quando foi em abril, assim, na véspera da Semana Santa, liga a chefe de departamento da UFPB, dizendo que eles iam contratar, só que eu tinha que chegar lá 2 dias depois. Aí foi uma coisa complicada, né? Porque eu falei, como eu vou chegar 2 dias depois na UFPB? Na época, eu tinha acabado de me casar, então tinha montado casa, não sei o quê. E como fazer, né? Eu falei, pedi mais uma semana, que era a Semana Santa, então ela deixou. Aí me acertei com a minha mulher então e falei, bora, tô indo embora. Enchi uma mala de livros. Cheguei na Paraíba, assim, acho que foi, sei lá, um sábado ou domingo. E na segunda-feira tive que entrar em sala de aula para dar Sociologia da Saúde, uma coisa que eu nunca tinha visto. Mas como me avisaram antes da viagem que era Sociologia da Saúde, eu fui na coordenação da pós-graduação e conversei com o coordenador, falei, olha, com a coordenadora, falei, gente, me dê uma luz sobre o que eu vou discutir em Sociologia da Saúde. E foi assim que eu comecei. Aí foi Sociologia da Saúde e foi Sociologia Geral para os cursos de Engenharia. E esse foi o meu debut como professor universitário, assim, na porrada, entendeu? Eu entrei assim de um dia para o outro e com disciplinas. E que aí eu descobri uma coisa interessante, que a graduação, né, por mais que ela seja deficitária, ela te orienta bibliograficamente. Né? Eu acho que o curso de Ciências Sociais ele é muito genérico, né? Mas ele te orienta bibliograficamente, então você mais ou menos sabe de onde buscar determinadas coisas. Né? Então foi assim que eu comecei. Aí entrei já no departamento de Ciências Sociais da UFPB,
fiquei... No ano seguinte já fui eleito chefe de departamento, que é aquela história, né? O pedágio que a gente pagava. E fiquei de 82 até 86. Eu fiquei dando aula, né, em várias disciplinas, já participando de grupo de pesquisa e tal. E em 87 eu prestei o doutorado na USP de São Paulo. Aí voltei para São Paulo e fiz meu doutorado, que foi até 92. Tá? Então essa foi um pouco a minha formação. Né? Aí no doutorado já peguei um pessoal mais contemporâneo, foi a Elizabeth Lobo, Helene Irata, bem na área que eu estava interessado, né? Que foi meu projeto, que era a área de trabalho, que eu comecei a trabalhar com pesquisa na Paraíba. E fui. Aí fui fazer uma pesquisa com trabalhadores têxteis em Pernambuco, que era do lado, né? E esse foi meu doutorado. E depois eu volto e fico na UFPB de 91, eu voltei, fico na UFPB até 2004. O senhor entrou lá quando, professor? O 80, senhor ficou quantos anos na UFPB? 22. 22 anos. E engraçado, eu sempre achei que o senhor fosse de lá. E que depois tivesse vindo. Agora eu fiquei... A história é o contrário, né? O senhor foi e depois voltou. Exatamente. Aliás, todo Então, mundo de acha. UFSCar tem uns 20 anos. Na UFSCar eu já estou com 17. Né? É. Com 17 anos de UFSCar, 22 da Paraíba. Agora, 22 da Paraíba, você desconta os 4 que eu fiquei de licença para o doutorado, né, em São Paulo, e um ano de pós-doutorado que eu fiz nos Estados Unidos. Então, essa foi um pouquinho a minha trajetória de ensino, de formação, né, de como eu entro na universidade. O senhor tinha falado sobre dar aula enquanto estava na graduação, né? Eu estou supondo aqui que era para o segundo grau, né? E primeiro também, né? Porque a primeira turma que eu peguei era tipo a 7ª série do primeiro grau, né? E aí era história, geografia, educação para o trabalho, era tudo, né? Tudo que ninguém pegava, eu pegava como aluno de ciências sociais, né? Porque, no geral, você tinha sempre falta de professores e mais substituição de professores, né? Então, a professora ficava grávida, aí, pomba, eu pegava e ficava pulando, né? Tipo assim, não tinha contrato, obviamente, era bem precário, né? Terminava a aula, eu estava na rua, né? Mas eu Moral e consegui. cívica não empurraram para o senhor, não, né? Claro que sim, rapaz. Eu passei na Também? aula de cívica. Mas aí o Como que é que eu que é para fazia? um sociólogo da moral e cívica, professor Jacó, me responda. Eu não dava moral e cívica, eu dava sociologia, né? Simplesmente era aquela Isso é uma história. traição da pátria. O programa era ridículo, o livro era ridículo, né? Eu ignorava e dava textos, tá, do próprio curso de Ciências Sociais, eu selecionava textos menores e dava para os alunos darem aula. E uma vez foi muito interessante que eu estava dando aula de moral e cívica no segundo grau, num colégio na fronteira com São Caetano do Sul, no ABC Paulista, né? E foi aquele momento das greves operárias, etc, etc, etc. Aí um aluno começou a dar um seminário e começou a falar da Aliança Camponesa Operária. Eu levei um susto. Eu falei, gente, agora vamos todo mundo em cana, né? Mas ele era filho de operário, da militância. Então era aquele momento que efetivamente a gente já estava podendo começar a falar das coisas, a discutir tudo isso. Às vezes eu não botava o nome do autor no texto que eu dava, porque eu estava dando Marx para ele, estava dando Engels para eles, entendeu? E era uma forma de um pouco de resistência que a gente fazia, né, nessa disciplina, porque era que tinha mais aulas de educação moral, entendeu? E Mas não era tinha. Uma das primeiras coisas foi retirar a sociologia do currículo, né? Durante a ditadura militar.
não tinha, não tinha. O que sobrou apenas Sociologia da Educação no chamado curso normal, né? Mas o resto tinha tirado. Inclusive, uma época, tiraram História e Geografia e botaram Estudos Sociais. Depois voltou a História e Geografia. E esse período foi um período assim muito de mudanças, né? Por exemplo, quando eu entrei no colegial, foi em plena reforma, né? Isso já era 1970. Então foi uma zona, porque acabaram com o clássico, com o científico, e botaram um tal de colegial, né? Que depois virou o segundo grau, que virou uma espécie de salada que eles não tinham certeza que disciplina entrava, que disciplina saía, o que fazia, o que não fazia. Então foi um período muito confuso, né? E não deu certo a tal da reforma dos militares, né? Ou seja, mas nesse tempo o curso foi um caos, né? O curso foi Ô, um caos. E Júlio, aí, você tem pergunta, Júlio? Tô vendo que você está anotando aí algumas coisas, estou curiosa para saber. É porque eu sou muito curiosa com essa história da, da sociologia nas escolas e essa dificuldade que a gente tem no Brasil, sobretudo, de separar o ensino no segundo grau, o ensino na escola e o ensino na universidade. Exatamente por causa da nossa precariedade na formação de professores. A gente tem um problema aí que é um curto-circuito na formação em licenciatura, bacharelado, né? E acaba empurrando a gente. O que eu vou fazer depois que eu fizer ciências sociais? Né? Se eu não me tornar um pesquisador, se eu não, o que eu vou fazer? Eu vou ser professor. Aí fica aquela coisa do ser professor, é algo que alguns de nós têm a sorte, o acaso, né? A fortuna de se descobrir gostando daquilo. Outros não tanto, passam a vida correndo disso, né? Evitando a docência, né? Porque veem na docência um problema. Até que ponto o senhor, assim, com a experiência do senhor, o senhor acha que a gente pode justificar que o que predomina no ensino, na escola, é a sociologia enquanto debate, é a sociologia enquanto a expressão que o senhor usou no dia da abertura do nosso curso, né? A sociologia como esporte de combate, né? Até que ponto a sociologia... Até porque no segundo grau, com a meninada, com a garotada, tudo se organiza em termos de debates. A gente vai olhar as sugestões, por exemplo, de planos de aula, tudo sobre o PIBID, ou núcleo forte em Londrina. Então, você vai observando, você vai vendo que é tudo organizado em termos de debate. Os três porquinhos continuam lá. Quando você vai falar de educação, necessariamente você fala de Bourdieu. Porque os temas são sempre os mesmos. Então, trabalho, sexualidade, escola, os conceitos weberianos, né? Aí a perspectiva de Durkheim sobre divisão do trabalho e moral. Se você vai falar... Tem um feixe, um conjunto de conteúdos que se repetem e que são discutidos a partir de determinados autores que não se repetem. Né? Em que medida o senhor acha que tem a ver com essa estruturação? O ensino em torno de debate, o ensino para o debate, o ensino para dar voz para aquele jovem, para aquele adolescente, para aquela, né, pessoa ali, discutir o mundo dela, e o ensino na universidade para a consolidação do cânone, para a consolidação de um campo disciplinar, de um campo de pesquisa. olha só, Júlio, eu acho que tem contextos específicos, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a dar aula no segundo grau, a gente tinha essa questão do esporte de combate, era muito concreto, tá? A sociologia representava uma forma de resistência
era um espaço que na graduação, por exemplo, nós estávamos vendo marxismo naquela época, tá? E principalmente marxismo estruturalista, no momento que era proibido. Tá? Então, por exemplo, a gente lia todos os textos em espanhol, porque em português você não encontrava em livraria e etc. Então, os professores já davam isso, e era uma forma de resistir à ditadura militar. E a gente reproduzia um pouco isso no primeiro e no segundo grau, dando textos assim mais críticos, né? Agora, obviamente, que era no segundo grau, né, que hoje é no ensino médio, naquele momento você tinha também um momento de desorganização, na qual eles viam isso em educação moral e cívica, no segundo ano, por exemplo, e no terceiro, na chamada OSPB, que era a Organização Social e Política do Brasil. Tá? Então era basicamente nisso que a gente ficava, né? Agora, eram pouquíssimas aulas, eram uma aula por semana. Então, na realidade, não dava para particular muito, né? Então, tinha que ser debate mesmo, era sempre um tema para debate. E eu vi que agora, quando a sociologia volta para o segundo grau, eu vi também pouquíssimas aulas de sociologia. Ou seja, o que não permite avançar muito, né? E começaram a lançar uma série de livros, né, para primeiro e segundo grau, onde, né, pelos livros que pelo menos eu dei uma olhada, na realidade também propõe uma leitura muito preliminar e em seguida um debate, né, porque acho que meio quase que impossível fazer de outra forma, porque não tem e como você fazer com que os alunos se interessem por isso, tá? E que aí entra numa questão também estrutural, Júlio. Porque, pra você ter uma ideia, quando eu comecei a dar aula no Estado, né, eu pensei, chegou num momento que eu falei, não, eu não quero ficar dando aula aqui. Entendeu? Porque, primeiro, era uma coisa muito caótica. Já estava. Hoje o pessoal fala, não, o ensino está no chão. Já estava, entendeu? Os militares já estavam. E dar aula na periferia à noite, em 1978, já era barra pesada, entendeu? Já era tipo de terminar a noite na delegacia, entendeu? E coisas assim, e que só foram piorando, né? O que eu via entre os colegas, eu participei acho que da primeira greve do ensino médio, do ensino fundamental em São Paulo, que acho que foi em 79, se não me engano, tá? E já era assim um caos, entendeu? Era um caos tipo assim, gente, eu não pretendo ficar aqui, porque em termos de perspectiva, era uma perspectiva muito ruim. E é uma questão estrutural, ou seja, o ensino no país sempre foi relegado. E não por uma questão simples, você tem um salário muito baixo, você tinha, já era, tá? Já era assim. O salário muito baixo, já estava em processo de desvalorização do professor secundário, tá? Já isso nos anos 70. Tá? Então, a coisa ficou complicada. Uma vez me chamaram, aí já nos anos 80, me chamaram, eu já estava na Paraíba, por uma escola estadual que virou uma espécie de cooperativa de pais para manter a escola funcionando, e eles queriam discutir a entrada da sociologia no ensino fundamental. Aí começou uma discussão assim que nunca terminou, eu até parei de participar do debate, é como dar sociologia para menino de ensino fundamental. Sabe? Que na realidade eu quero uma espécie de uma introdução geral a questões, em alguns momentos chamavam de atualidade, umas coisas assim bem difusa, né? E que efetivamente no segundo grau que o aluno viu um pouco mais, certo? Mas concretamente isso só começa a acontecer já na década de 2000, né? Porque até então alguns estados a sociologia voltou, mas não era em todos, né?
E aí cada Secretaria de Educação fazia de uma forma, né? Mas vai ser só a partir de 2006, e acho que um pouco mais tarde, que aí você começa a ter uma política de preparação de material, de uma discussão concreta com relação a que tipo de conteúdo você dá na graduação, na, na, no ensino fundamental. E aí tem um outro problema, que isso levou a uma outra questão também, o descaso com a graduação. Tá? Então, por exemplo, Ciências Sociais é um curso que mudou muito pouco desde que surgiu em 33, percebe? Então ele ficou um Sim. curso assim muito genérico, tá? Se você pegar dados sobre os alunos formados em ciências sociais que vão dar aula, o número ainda é pequeno. Se você pegar os professores que dão aula de sociologia no ensino médio, ainda são minoria, embora tenha aumentado já bastante, tá? Mas ainda são minoria. Porque quem termina pegando concretamente é o professor de História e de Geografia para aumentar suas aulas. Tá? E aí, professor de Sociologia, concretamente, ele fica com muito pouca aula. Aí ele tem que se desdobrar em vários colégios, né, para conseguir manter. Então, fica uma situação muito complicada. Então, se o professor é envolvido, tá, eu acho que ele leva um pouco adiante essa questão do esporte de combate, sabe? De tentar fazer com que as crianças percebam digamos assim, a estrutura social, a desigualdade social, etc. Mas já numa escola segregada, né? Numa escola segregada, porque eles vão ter até, digamos assim, uma formação mais adequada em alguns colégios particulares, né, que a partir de 2016 Uhum. começaram até a ser denunciados por causa disso. No ensino público, onde a liberdade é maior, você tem uma escola segregadíssima, né, na qual o ensino público hoje no Brasil é para pobre, né? Então, aí dá para Uhum. fazer várias discussões, etc, etc, desde que você consiga, digamos, motivar um aluno que vai estar num colégio da periferia de São Paulo, sabe, trabalha o dia inteiro, e que chega à noite e não está afim de conversa mole, como eles terminam chamando, entendeu? Então é uma tarefa hercúlea. E aí você precisa de um professor motivado. Você não tem. Entendeu? Você não tem. Em função de Uhum. salário e coisas do tipo. Deixa eu... Professor, o senhor falou sobre, me intrigou muito aqui que o senhor falou, em 78 da aula já era complicado, né? E já tinha a questão dos baixos salários e tal. Mas como é que o senhor vê, há 40 anos atrás, como é que era estar na rede federal e como é que é hoje? Eu já ouvi professores meus, quando eu estava na graduação, falando, por exemplo, sobre a desvalorização do salário, que havia, né, antes do período militar, havia um salário valorizado, condições de trabalho mais dignas. E eu fico pensando se eu ouvi isso na graduação, 20 anos atrás. Hoje, eu entrei em 2008, né? Então, tem um percurso curto ainda, mas eu já vi muitas transformações. E passei também por instituições diferentes, né? Fui professor na Federal de Viçosa, agora estou na Federal de Juiz de Fora. Eu imagino o senhor, que ficou em duas universidades de regiões diferentes do Brasil, né? Que são estruturas também de investimento diferentes, estudou numa estadual, né? E como é que o senhor vê a carreira, assim, como é que é essa relação também professor-aluno hoje? Piorou, melhorou? A tecnologia de algum modo ajudou? Enfim, tivemos modificações extremamente radicais agora, nos 2 últimos anos, né? Que é ensino. Como é que o senhor está acompanhando, vendo isso? Olha só, Fernanda, eu acho que eu também ouvia sempre ouvi isso, quando eu dava aula no estado, no segundo grau, quando eu fazia a graduação, que antes o professor era valorizado, que antes o ensino tinha maior qualidade, etc. Só que tinha uma coisa, concretamente, era para pouquíssima gente. Tá? Na época que eu comecei a estudar, no primário, no ginásio, escola pública era o top, certo? Mas para entrar na escola pública era
difícil, porque não tinha vaga, entendeu? Aí com os militares você teve uma coisa que foi a massificação. E obviamente quando você fala de massificação, a qualidade tende a cair se obviamente você não tem uma preocupação concreta de políticas de formação, de políticas salariais, etc, etc. Os militares não se preocuparam, tá? Então, efetivamente, você tem uma situação na qual muito aluno começou a entrar. Então, você tem uma começa com eles, depois continua, você passa a ter uma quase universalização do ensino fundamental e médio, tá? Embora até hoje ainda a gente tenha problemas com relação à quantidade de alunos que entram e à quantidade de alunos que saem, tá? Então, quando eu dava aula no ensino médio, tinha essa discussão, o professor está sendo desvalorizado, o professor não tem mais aquela qualidade de antes, mas eu tinha colegas já que davam 53 aulas por semana para conseguir ter um salário razoável, tá? Então você já tinha um processo contraditório. De um lado você tinha uma massificação de ensino, que era uma coisa positiva, mas por outro essa massificação não veio acompanhada de digamos assim, de uma valorização salarial, de uma valorização da formação, o que você fez? Você liberou a escola privada. Então, concretamente, aí começou, né? E começou porque a escola pública, a partir da democratização, começa a ter greves sistemáticas. Então, até as pessoas relativamente pobres começam a tirar o filho da escola pública, né? Embora, até hoje, ela continua majoritária em função exatamente da nossa desigualdade social. Agora, quando eu entro na Universidade Federal, para mim foi uma mobilidade social imensa, porque eu fui ganhar o dobro do que eu ganhava. Na época, né, em 82, o que eu ganhava no estado de São Paulo, no ensino médio, eu fui ganhar o dobro. Tá? Só que a década de 80 foi uma década de uma inflação assim monumental. Então, concretamente, foi uma década muito complicada. Então, as universidades federais viviam em greve também, percebe? Porque o salário nunca acompanhava a inflação. Tinha momentos que a gente ganhava algumas coisas, tinha momentos que a gente perdia tudo. E isso continuou até o Plano Real, certo? Porque o Plano Real, de um jeito ou de outro, garantiu uma certa estabilidade financeira, né? No sentido, não que a gente tenha tido aumento, não, que a gente não teve. Mas, concretamente, a gente começou a perder menos, certo? Obviamente, depois já tem a desvalorização do real, e aí foi uma luta concreta na qual a gente sempre teve um pouco no limite do sistema federal, tá? Então, mas no sistema federal, de uma forma geral, você tinha um momento que a universidade, o ensino na universidade e a pós-graduação começou a ser efetivamente valorizado. Então, a questão da pesquisa, CNPq, CAPES, começaram com os programas de financiamento de pesquisa, com financiamento de bolsa de formação, uma série de coisas, e que a gente foi conseguindo uma carreira, percebe? Uma carreira docente, que também não é muito recente. Tá? Eu devo ter feito um dos primeiros concursos da UFPB. Tá? Deve ter sido o segundo ou terceiro concurso. Porque o resto dos professores todos que estavam lá tinham sido convidados. Percebe? Tinham sido convidados a integrar, porque era um momento que você não tinha quase ninguém titulado. Tá? Então, quem tinha um mínimo de titulação era convidado para ir, ou mesmo se não tivesse. Percebe? Então, de fato, o que você tem a partir dos anos 80 é a construção de uma carreira, tá? Com perdas e ganhos. Tá? O que vai fazer com que o ensino e a pesquisa na universidade melhore. Mas aí também tem uma outra coisa, você passa a valorizar a pós-graduação e desvalorizar a graduação. Então, os professores mais titulados querem ficar na pós-graduação. Os outros, aqueles que não queriam nada, ou mesmo outros que queriam dar aula na graduação, ficaram meio secundarizados. Tá? Até quando o Paulo Renato, que foi o ministro da Educação do Fernando Henrique, obrigou
um número X de disciplina nas universidades federais, que foi uma corrida, porque tinha vários professores que na época não queriam dar aula na graduação. Mas toda a estrutura da pós-graduação no Brasil foi um pouco construída em cima disso, de valorização da pós-graduação. E a própria expansão da pós-graduação vai vir muito em cima da formação, da titulação, que chegou em alguns momentos em que a universidade começou a formar quadros para a própria universidade. E na nossa área, principalmente. A gente forma pesquisadores como se todos fossem ficar na academia. E quando o número que é incorporado pela academia é mínimo, entendeu? É mínimo, é muito pequeno, não chega a 4, 5%. Tá? E no momento que você tinha expansão. Sabe? Num momento como o atual, que começa em 2016, você fala, bem, e agora? Entendeu? No momento que você tira a obrigatoriedade da sociologia do ensino médio, tudo bem que alguns estados mantiveram, tá? Mas você breca a expansão das universidades federais. Resultado, nós estamos com um sistema de pós-graduação grande, formando uma quantidade de mestres, de doutores e graduados muito grande, com uma perspectiva meio complicada, entendeu? Então, aí que entra de novo, olha, que graduação que nós estamos dando. É sério, eu acho que nós teríamos que pensar numa graduação que desse um mínimo de opção de profissionalização para os alunos, independente da universidade, entendeu? Independente da pós-graduação. Agora, eu estou falando isso, mas se você me perguntar como, tá, vamos discutir, porque eu também não sei exatamente como, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, aqui você falou das tecnologias. Hoje eu acho fundamental que você tenha disciplinas, sabe, de domínio de programas de informática, das disciplinas de metodologia, para você saber utilizar essas coisas, tá? Para que você tenha digamos assim, um domínio da linguagem do digital. Sabe? Porque é fundamental. E isso ficou evidente nesses 2 anos de pandemia. Tá? Então, eu acho que são muitos desafios. Mas tem isso. Lembrar que até hoje, por mais que a gente tenha problemas salariais, etc., etc., ser professor de uma universidade pública ainda te dá um status intelectual. Percebe? O salário pode não ser grande coisa, mas ainda também não está muito ruim, como teve em outros momentos. Percebe? Então a gente ainda tem uma situação que, se continuar com esse governo, o bloco de poder aí que nós temos, que eu acho que independe do circo da família aí, entendeu? Mas você tem uma situação concreta de que, bem, nós vamos para onde? Sabe? Os militares conseguiram, digamos assim, expandir a escola pública, mas acabando com ela pela privatização do ensino fundamental e médio. Tá? A universidade, se você pegar o grosso das mais de 70% dos alunos estão nas universidades privadas. Tá? E essas universidades privadas, você sabe como elas funcionam. Tá? Elas funcionam, tem muito pouca preocupação com pesquisa, tá? Ou quando tem, ou não tem nenhuma. Tá? E efetivamente é onde os alunos mais carentes estão, nas privadas. Mesmo que agora tenha mudado as políticas na última década, de acesso ao pessoal de escola pública, ao pessoal de cotista, etc., mas ainda é pouco frente assim, à dimensão da nossa desigualdade. Né? Ô, professor, o senhor falou, eu queria aproveitar essa fala sua, nem sei se a Júlia tem pergunta, mas o senhor falou que a PUC de São Paulo era uma trincheira da democracia, né, naquele período, e como isso impactou na sua formação e nas relações que o senhor constituiu. Se a gente pensa hoje, a partir do golpe de 2016, né, qual que é o papel da sociologia? Assim? Será que a gente está sendo trincheiras também da democracia? Porque a gente tem visto horrores atrás de horrores, né? E parece que se instala o caos é para nos
ludibriar, né, o tempo todo, e a gente fica um tanto quanto perdido, horrorizados com tudo que está acontecendo, dia e noite, enfim. Tirar a sociologia do segundo grau na reforma já é um indício de que a gente abriu as portas do inferno, né? Eu acho. Não é sendo bairrista, não, mas a sociologia é um dos espaços, ainda que seja com 1 hora aula por semana, mas é um dos poucos espaços em que o debate acontece a partir da desnaturalização das coisas, né? E não o debate por como é que você se relaciona com aquilo, ou como é que você conhece essa história, né? Como é que o senhor vê isso, assim, como é que tipo de trincheira a gente está tendo hoje? E queria saber do senhor, assim, como é que é o papel da SBS hoje? Porque ela é um organismo da sociedade civil organizada, né? Ela representa também esse espaço que já foi limitado anteriormente, né? Nessa história do Brasil que alguns milhões de brasileiros desconhecem, né? Porque ainda exaltam a ditadura, né? Parece que não tem notícia do que foi, né, o período. Como é que o senhor vê essa situação atual? Aproveitando para falar dos 1000 dias de governo ou de desgoverno, né? Para mim, desgoverno. Não sei como é que o senhor tem visto isso. Eu concordo com você. Fernanda, olha só, eu acho que tem uma coisa. A minha geração, eu acho que não só a minha, mas algumas gerações anteriores, tinha no curso de Sociologia, no curso de Ciências Sociais, já ia para o curso motivado na perspectiva da transformação. Tá? Não sei se isso, obviamente, tem a ver também com a entrada do marxismo na universidade de forma mais efetiva, né? O que fazia com que a possibilidade da transformação, a possibilidade da mudança, motivava muito o aluno. Então você tinha um aluno, você entrava na escola de Sociologia Política, mas o curso de Ciências Sociais da USP era a mesma coisa. O que você tinha? Você tinha assim, um aluno muito politizado, muito engajado numa série de coisas. Né? A gente saía da escola e ia para as manifestações, ia para isso, ia para aquilo lá. Entendeu? Era toda uma situação que levava, você tinha um perfil de aluno que vai mudando. Tá? Nos anos 90, esse perfil do aluno, não só do aluno, mas como do professor também. Tá? Eu me lembro que a gente questionava os professores que não tivessem uma postura crítica. Né? Mas isso vai mudando, porque mesmo naquela época, não todos tinham uma postura crítica. E isso vai ampliando, né? E, de fato, você passa a ter, por exemplo, no final dos anos 80, com toda aquela discussão da crise paradigmática, da crise das, das narrativas amplas, sistêmicas, etc., etc., você passa a ter uma situação um pouco de fragmentação do pensamento sociológico, que, por um lado, também foi positivo. Né? Então, você tem, por exemplo, uma espécie de um retorno a Weber da perspectiva fenomenológica, mas também você tem progressivamente uma mudança no perfil do aluno que busca ciências sociais. Certo? E que isso vai ficar muito evidente na década de 10 desse século, quando começaram alguns centros acadêmicos serem ganhos pelo direito e de ciências sociais. Entendeu? Porque até então aparecia de uma forma que ciências sociais não tinha aluno de direita, não tinha essa, digamos assim, essa amplitude, porque era sempre um aluno crítico. Isso começou a mudar. Então, assim, você ser enfrentado em sala de aula, entendeu? Questionado o tipo de abordagem que você tinha e etc. E que desemboca nos movimentos de 2013 e depois em 2016, a apropriação desses movimentos, e depois você tem 2016. E 2016 para cá, o que você tem? Você tem um ataque sistemático à sociologia. Que não começa com esse governo, começa no governo Temer. Tá? Governadores começam a questionar a perda de tempo de financiar a pesquisa em sociologia, como o governador de São Paulo fez na época, o governador de Minas.
Então, você passa a ter um ataque sistemático. E esse ataque sistemático, obviamente, quando entra esse atual desgoverno, como diz você, aí ele se acelera com aquele ministro da Educação, que realmente é uma coisa assim inacreditável, né? E que desacelera. E isso vai refletir no quê? Na queda da procura de cursos em ciências sociais. Porque o curso em ciências sociais começou a ser estigmatizado, tá? E perdeu um pouco, obviamente, tem todo um contexto político, social, etc. Tá? Mas que mostra, que faz com que essa questão da mudança, da perspectiva, da transformação, etc., tenha perdido a força que tinha antes. Embora também ele continue ainda sendo um curso bastante crítico dentro das perspectivas identitárias, das interseccionalidades, enfim, de todas as novas temáticas que surgiram a partir de então, e também são temáticas bastante críticas, né? Mas mudou um pouco esse perfil, e mudou o perfil do corpo docente também. Então, na SBS, por exemplo, nós temos uma pluralidade de profissionais e de tendências políticas as mais variadas, tá? E o que você tem também? O que você assiste na SBS? Um questionamento, mas que não é só SBS, mas de uma forma geral. Por exemplo, se você analisar a sociologia portuguesa, você vai encontrar alguma coisa parecida, tal, de ficar muito restrita a quem se profissionaliza na sociologia. São os docentes universitários, entendeu? Então a gente está tentando, por exemplo, atrair com cursos, atrair com atividades o aluno, atrair o professor do segundo grau, e do ensino médio, enfim, dar uma diversificada, tá? Embora ainda a gente esteja com dificuldade de localizar e atrair profissionais formados em ciências sociais, mas que atuam em outras atividades. Tá? Você tem alguns lugares em que isso aparece um pouquinho mais, que você tem um sindicato, que você tem alguma associação, mas ainda a Sociedade Brasileira de Sociologia falta ainda conseguir atrair esse pessoal para suas atividades. Tá? E também tem uma coisa, né? A sociedade da SBS, ela tem um caráter acadêmico, né? Ela tem um caráter, concretamente, de associação científica, né? E não sindical, concretamente. Né? Então, aí, às vezes, alguns sócios estranham, porque quer que a gente tenha uma atividade sindical, quando efetivamente não se coloca muito isso. Né? Para isso, tem os sindicatos que têm se organizado. O problema é que a nossa área é uma área muito pequena e esses sindicatos, eles têm, com pouquíssimas exceções, têm tido vida muito curta. E, no geral, quem está no sindicato são professores do ensino médio e professores do ensino superior, porque você tem uma conjunção que, concretamente, ensino e pesquisa termina sendo, digamos assim, o centro da atividade do sociólogo no Brasil. Embora, como eu falei para você tem um número muito pequeno de formados em ciências sociais que ainda fica no ensino. Tá? Eu vi recentemente, acho que um artigo do Cristiano Bodart, da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, se não me engano é dele, ou de um livro que ele organizou, em que calculava aproximadamente que 17% dos professores de sociologia do ensino médio eram formados em ciências sociais. O que mostra uma coisa, você tem uma... Para onde vai o resto? Muito baixo o número, percentual muito baixo. É muito baixo. Entendeu? Se você E pega... aí a gente pode se perguntar também, professor, que tipo de sociologia está sendo dada, né? Porque se são pessoas que não têm formação na área, né? Exatamente. Eu acho que aí que está a complicação, entendeu? Além de você ter um ensino, digamos assim, bastante problemático, né, em função da estrutura dos projetos de ensino que esse país tem, você tem isso. A maioria não tem formação. Então, o que sociologia tem sido dada? Tá? Nós temos, junto com o Congresso da SBS, já há 10 anos, os congressos de ensino de sociologia. Né? E eles têm discutido muito essas questões, têm discutido
a produção de material, de divulgação, e eles são bastante ativos nisso, né? Mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco porque a gente tem que ir atrás desses outros 30% ou quase 40%, 40 não, 70% da moçada que não fica na área, né? Não fica na área, faz outra graduação, enfim, termina não se profissionalizando. Então, eu acho que isso é um problema da graduação. Então, não é só um problema do ensino médio e do ensino fundamental, mas da graduação. Que graduação? Nós estamos formando quem? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem muito dado sobre pós-graduação. Quem nós estamos formando, as avaliações da pós-graduação. A gente pode falar mal da CAPES, mas a CAPES, de certa forma, ela é fundamental, ela estruturou todo um sistema de pós-graduação, avaliação e etc, etc. Mas a gente não tem isso na graduação. Sabe? Você tem aquelas estrelinhas que o MEC dá na avaliação do curso de graduação, mas é uma avaliação muito solta, né? E também acho que os colegas não investem muito na graduação, porque a carreira, concretamente, se dá na pós-graduação. Se você não estiver vinculado à pós-graduação, você corre o risco de ficar secundarizado dentro da universidade. Entendeu? E aí são o que nós temos que enfrentar, né? Na SBS, nós estamos tentando ver se a gente consegue fazer um seminário sobre a questão da graduação, efetivamente, para, sabe, sei lá, ter uma proposta, ter um debate sobre isso, para ver o que a gente consegue fazer no que diz respeito às possibilidades concretas do mercado de trabalho, né? Porque essa história que você vai fazer ciências sociais por diletantismo, não dá mais, né, minha gente? Porque é pouca gente que pode fazer isso, né? A maioria faz porque precisa, que quer trabalhar, né? Que quer atuar concretamente, não apenas para dar um lustre intelectual, entendeu? Você poderia até falar isso no começo, né, dos anos 40, dos anos 50. Mas depois disso, já é mercado de trabalho mesmo. Você tenta, pelo menos, ir para o mercado de trabalho. Se não consegue, você está fora. Verdade. E tem a diferença também entre o ensino nos cursos na graduação de Ciências Sociais e o ensino que eu gosto de chamar de sensibilização em antropologia, sociologia, política, nos outros cursos, sobretudo ciências sociais aplicadas. Que aí também é uma diferença que se devia fazer, eu acho que se devia. Essa diferença ela existe na prática. Por exemplo, nós que somos professores que oferecemos aulas, somos responsáveis por disciplinas de ciências sociais em outros cursos que não de ciências sociais, a gente está numa posição inferior na cadeia alimentar, né? Você tem da mesma maneira como eu acho que está acontecendo agora com a regulamentação da extensão. Uhum. Você tem uma conversão de energia, de tempo, de esforço para a extensão, no momento em que eu achava que tudo ia se voltar para o ensino, né? Parece que a hora que a universidade ela é pressionada, porque você construiu aí um gigante em pé de barro, como o senhor mesmo falou, né? Uma expansão vertiginosa das pós-graduações em relação às graduações, né? Até essa coisa de preferência, quem dá aula é uma deferência, você dá aula na pós-graduação, você trabalhar na pós-graduação, os contatos se dão todos via pós-graduação. E aí, na hora que essa pressão vem, a energia converge tudo para a extensão, né? Eu gosto muito da adjetivação, né? Professor, pesquisador, professor, extensionista. Não se fala do professor, né? Então, quem se dedica ao ensino, que eu acho que tem muito a ver com a socialização da educação lá atrás, né? Aquele dado histórico que o senhor falou, que é muito específico do Brasil, né?
a sociologia ter se mantido como sociologia da educação, né? E você tem todo um processo de socialização da educação no país. Mas eu queria fazer uma pergunta com relação à palheta, à caixa de ferramenta do senhor, né? Os autores que o senhor aprendeu a apreciar, que fizeram parte da formação, como que é? Eles foram mantidos? A pluralização se tornou uma questão para o senhor ao transitar entre pesquisa e ensino? Ou... Não, ótima sua pergunta, Gílio. Olha só, a minha formação ela foi fortemente marxista, tá? Mas quando eu comecei a chegar no terceiro ano, eu comecei a sentir falta de, por exemplo, de Weber, tá? Que eu queria mais Weber, eu queria mais Durkheim, eu queria mais até Parsons. Olha só, que eu odeio Parsons, mas eu tinha que saber de Parsons, tá? Tanto é que quando eu dou teoria sociológica, eu pelo menos dou uma aula de Parsons, assim, sofrendo, mas eu acho que o aluno precisa conhecer todo mundo, tá? E ele efetivamente chegar à conclusão de que a teoria é um instrumento fundamental e agora, dependendo do seu objeto, o seu referencial teórico vai aparecer e que também não existe essa história de você separar em caixinhas, sabe? Aquela história, esse aqui é Weber, esse aqui é Marx, esse aqui é Durkheim, e eles não se conversam, tá? Desde o início, quando eu comecei a dar aula, como isso me incomodou muito, tá? Eu comecei a me preocupar com isso, sabe? De tirar da caixinha. Falava, olha, pessoal, você tem que verificar o que eles se complementam, porque eles estão conversando de uma forma ou de outra, percebe? Então, isso é fundamental. Então, com isso, essa pluralidade, ela foi se estabelecendo para mim, já como professor, concretamente, tá? Não na formação. Na formação, eu estava preocupado em que os militares se explodissem, que fossem embora e etc, etc. Mas que a gente não conseguiu até hoje, né? Mas, tipo, poxa, vamos reconquistar esse país, etc, etc. E naquele momento o marxismo dava essa ferramenta, né? Ele dava o instrumental para a luta, etc, etc. Mas que em seguida, obviamente, quando o país se democratiza, etc, etc, você começa, de fato, a trabalhar com outras temáticas que exigem outras abordagens, né? E aí toda a teoria sociológica contemporânea que vai entrando, entendeu? Entra Bourdieu, entra a etnometodologia, a escola de Chicago, que a gente pouco via, mas que é redescoberta, a interação simbólica, enfim, e Weber, né? Que Weber é redescoberto concretamente, o pessoal começa a estudar. Então teoria do sistema, nova teoria crítica. exatamente, eu comecei inclusive a dar aula de Weber, tentar até, digamos assim, complementar minha formação já dando aula, entendeu? Tentando aprofundar esses autores, e na graduação eu não tive, tá? E na pós-graduação, a pós-graduação já é muito dirigida, né? Então você vai fazer disciplinas que te interessam, né? E também, dependendo dos professores, é aquela disciplina que o professor escolhe o autor. E eu fui um pouco contra, e sou contra isso desde sempre. Então, por exemplo, quando eu pego aqui teoria clássica, eu tento mostrar como a teoria clássica é contemporânea. Percebe? Então, eu vou mostrando as influências dos três na teoria contemporânea. Tá? E quando eu pego contemporâneo, eu faço a mesma coisa, pegando os autores contemporâneos, mostrando que eles bebem na clássica, ou seja, mostrando que tem uma junção. Eu gosto muito de um artigo do Gabriel Con sobre Florestan Fernandes, e ele fala que o Florestan Fernandes ele é um autor de um ecletismo bem temperado. Tá? E, efetivamente, se você pegar a obra de Florestan, é por aí, entendeu? Florestan já fazia isso, ele trabalhava com todos os autores. Eu fui aluno do Florestan, e, gente, a aula dele era de uma erudição.
E não por acaso foi um dos primeiros grandes sociólogos a chamar a atenção para o problema do ensino de sociologia no país. Sabe? E ele sempre foi contra essas caixinhas, embora ele tivesse a posição política dele, ele tenha sido um autor extremamente combativo, tá? Mas ele tinha um domínio da teoria sociológica, sabe? Que eu acho uma coisa fundamental. Então eu tento dar todos os autores, um painel dos autores, um pouco naquela história. Bem, a graduação, mas mesmo a pós-graduação, ela serve para você ter uma ideia de como a disciplina anda, entendeu? Um referencial bibliográfico mínimo para o aluno depois ir atrás, né? Então, essa história de explodir as caixinhas, eu acho fundamental. E daí essa pluralização, tá? que eu fui acompanhando conforme essa pluralização concretamente vai aparecendo na sociedade, vai aparecendo na sociologia de uma forma geral, né? A crítica ao estruturalismo marxista, a crítica ao estrutural funcionalismo, tá? A recuperação, como eu falei, das correntes fenomenológicas, as novas propostas, enfim, a junção de várias delas, o fim daquelas dualidades, né? Tipo que Elias combate, de micro, macro, de subjetivo, objetivo, aí entra Giddens, enfim, Bourdieu, entra todo esse pessoal que já vem para essa discussão, né? Que eu acho extremamente rica, né? Extremamente rica, que faz com que hoje você tenha essa perspectiva mais ampla. Mas no começo tinha aluno meu que chegava e falava assim, olha, qual é a sua? Você é discípulo de quem? Eu não sou discípulo de ninguém, nunca fui, entendeu? Eu não sou discípulo. Eu acho que o aluno não tem que ser discípulo, entendeu? Eu acho que você tem que dar para ele. Eles me perguntam, eu falo que eu sou agnóstico. Ótimo. Tá, eu falo o seguinte, você tem que chegar à conclusão, você tem que ler, mas você tem que conhecer antes. Entendeu? Você não pode, quando o aluno me escreve alguma coisa, fulano é isso, fulano é aquilo, eu falei, cuidado com a classificação. O que você está chamando disso ou daquilo? Entendeu? E mais, pense com a sua cabeça, né? E para pensar com a sua cabeça, você precisa conhecer concretamente os autores. Não vira dogma, né, professor? De novo, sai de um dogma, quer criticar um dogma e cria um rótulo, um novo dogma, né? E cai no outro, entendeu? E você tem isso, você tem um monte de Foucaultiano, um monte de Bourdieusiano. Então, gente, o que é isso? Entendeu? Vamos trabalhar com esses autores no que eles efetivamente nos ajudam a pensar, ajudam a entender o que está acontecendo, a compreender de fato como é que se dão as relações sociais, enfim. Porque exatamente a riqueza está nessa diversidade que a teoria sociológica oferece, né? Eu acho que é um pouco por aí, Júlia. Não sei se eu respondi. Tem hora que parece que está travando a imagem, mas a gente continua ouvindo o senhor. Professor, aproveitando essa deixa aí, o senhor falou no início que a graduação, ela orienta a gente bibliograficamente, né? Então, assim, tem sempre aquela referência que é dada. E o senhor citou Florestan Fernandes, né? E eu sempre me questiono o seguinte, o que a gente estuda de sociologia brasileira? O que a gente conhece de sociologia brasileira? Quase nada, pelo menos a minha geração, né? Eu fiz Ciências Sociais na UFJF e a gente também tem uma coisa assim, o que é sociologia paulista e o que é sociologia brasileira, né? E a gente não estudava nada. Lembro que no Rio, estando no IUPERJ, era uma rixa danada com o pessoal da USP. Ninguém falava nada. Mas, assim, nos congressos, na UPOX, na SBS, era assim, uma cara meio de lado, uma caretinha quando falava, né? Uma vez eu estava num concurso no Espírito Santo, não lembro o que era. E aí o cara da banca, que era de São Paulo, na hora da prova didática, ele virou para mim e falou assim, escuta, estrelinha do IUPERJ, eu olhei para ele e falei, estrelinha do IUPERJ? Como assim? Pronto, reprovei, né?
Na hora eu já entendi, ele não gosta do YouPad. Mas quando a gente vê assim, o que que é dado, né, o que que é escolhido, tem sempre um viés cultural, mas um viés político também, né? Quem dá o quê, por que dá. E aí tem uma pergunta de uma querida aluna nossa, ex-aluna, porque acabou de formar aqui no campus, que é Elisângela Elau, que está assistindo a gente, e deixou uma pergunta aí. Boa noite, professor. O senhor utiliza texto de sociólogas? É uma pergunta para nos agradar, Julie. Tá vendo? Eles Mas olha, sabem. Obrigada, Elisângela, pela pergunta. mas olha só, Elisângela, a minha área, Sociologia do Trabalho, desde como ela começa a se consolidar no Brasil a partir dos anos 70, embora comece bem antes, tá? A presença de mulheres é incrível, tá? Eu, É, numa época verdade. você tinha na Ampoc, você tinha um GT, que era GT Processo de Trabalho, e você tinha um GT Sindicalismo. Então, no sindicalismo estavam os homens. O processo de trabalho, por incrível que pareça, era majoritariamente feminino. Percebe? Então, assim, Elizabeth Lober, Lenirata, na época Bila Sorge, quem mais? Todo mundo mexia com o trabalho. Alice Abreu. Você tinha assim uma constelação de mulheres que marcaram a sociologia do trabalho. Então, até hoje, eu uso muito essas autoras. Tá? Danielle Kergoat, francesa, continuo utilizando. Percebe? É muito a, a, a minha subdisciplina específica, né, ela é muito marcada pela produção de pesquisadoras. Tá? E no Brasil, isso sempre foi muito forte. Tá? Mudou um pouco agora, mas não Interessante isso. tanto. Tá? Ainda está muito forte essa presença e que marcou. Sociologia do trabalho brasileira é feminina, porque a questão gênero e trabalho marcou todo o debate, que depois você pega os debates mais específicos de gênero, mas se você pegar as teóricas de gênero, todas elas em algum momento estiveram na sociologia do trabalho. Sabe? Então, com certeza, sempre usei, continuo usando, então elas fazem parte do meu panteão aqui da sociologia brasileira, sociologia do trabalho. Agora, a sociologia brasileira, eu acho que você tem razão, se vê muito pouco. Nós temos aqui em São Carlos uma disciplina, Sociologia Brasileira, mas é um semestre, tá? E a gente tenta ver em outras disciplinas também. Mas ainda é pouco. Ainda é pouco. E concretamente se começa a ver isso depois quando você termina fazendo outras coisas. Então, por exemplo, quando eu fui para a CAPES, quando eu fui para o CNPq, eu comecei a discutir sociologia brasileira fora de São Paulo. Percebe? Porque a partir dos anos 80, você tem uma expansão. Com a expansão da pós-graduação, você generalizou, você tem uma qualidade de ensino, tanto aqui como em Belém, como Cuiabá, etc., etc., com professores formados na pós-graduação com critérios que são similares de uma forma ou de outra. Você não tem um desenvolvimento maior, porque dependendo da região você não tem financiamento, você não tem coisa e às vezes o profissional não aprofunda muito, não vai adiante. Tá? Mas você tem hoje uma sociologia feita no Brasil inteiro. Você tem, por exemplo, se você pega a sociologia da violência, você tem uma rede de Porto Alegre a Fortaleza, tá? Passando por Rio de Janeiro, passando por São Paulo, etc., que os pesquisadores estão todos no mesmo patamar. Agora, lembrar também que Sim. nós temos uma hierarquia acadêmica que reproduz outras hierarquias no país. Né? Então, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, lembre-se, cidade não estado, a cidade de São Paulo, e o Rio de Janeiro, tá? Que efetivamente, digamos assim, concentram o core, né, o core da sociologia brasileira. Mas já perderam muito, né? Eles já foram mais. Hoje, para você ter uma ideia, eles são obrigados a contatar colegas de outras universidades para participar concretamente. Porque parte do que é feito hoje em sociologia não está necessariamente em São Paulo e Rio. Mas lembrar que São Paulo e Rio é onde tem dinheiro para pesquisa comparativamente ao resto do país. Né? E aí,
E lembrar também que, assim, outras tradições, elas sempre existiram, mas a gente só padece de um desconhecimento Sim. absurdo. Por exemplo, a Escola de Estudos Jurídicos a pernambucana, né? Hoje, a Sociologia Jurídica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, você tem também uns centros de excelência em temáticas assim específicas da sociologia, né? Em temas, problemas, que elas se sustentam por si só, né? Mas a gente não conversa, a gente não conhece, a gente não tem Ô, Julie, contato. e esse ano na SBS, eu tive uma grata surpresa. Eu acho assim que a SBS foi assim espetacular. Pela primeira vez eu vi o congresso da SBS assim como inovador, porque a questão do Pará como centro, sabe, foi muito marcante ali. As professoras e professores que apresentaram trabalhos, a temática mudou. Aquilo que a gente estava falando hoje no curso, né, do Zimmel, pegar o objeto e virar ele do avesso para ver ele de várias formas, eu acho que a SBS trouxe esse elemento. Ela saiu do eixo Rio-São Paulo, né? Que a gente sempre acha assim, bom, o que está sendo discutido? Rio-São Paulo. Não tá, você não está pegando, ainda é um paulista falando sobre o Nordeste, ou ainda é, né, no máximo ali, um pouquinho de Minas, um pouquinho do Rio Grande do Sul, Paraná, né, Santa Catarina, mas eu achei um espetáculo, assim, impressionante, a organização estava ótima, como sempre, né, lógico, mas deu um nó, né, as conferências, né, esqueci o nome da professora que fez a conferência sobre a sociologia Amazônia, me fugiu aqui agora, eu até usei nas minhas aulas, de tão, assim, magnífico que foi o conteúdo, mas eu sou péssima com o nome. O senhor lembra o nome dela? Olha, teve uma mesa sobre sociologia na Amazônia que a Edna Castro estava meio que coordenando, né? E depois Não, foi uma teve conferência. a conferência de encerramento da Violeta, Ah, professora Violeta, isso, exatamente. Que Violeta, espetáculo. Violeta Lô, esqueci Lou alguma coisa. Mas sim, tem um foi nome, maravilhosa aquela conferência. Ela deu um show em teoria sociológica, ela criticou essa centralização, né? O que se vê do norte é o que o sudeste e o sul falam sobre o norte, né? uhum, É como se eles não existissem. Eu acho que isso foi muito Eu bacana. acho que isso toca noutra questão também, que eu acho que atravessa aí a história da sociologia no Brasil, ou da ciência social no Brasil. Ela, a ciência social, a sociologia no Brasil, ela nasce muito, ela nasce tendo ela nasce muito apegada ao conceito de cultura e cultura brasileira. Então, muitas vezes a sociologia brasileira, ela vai aparecer numa disciplina de cultura brasileira, né? Ali que você vai ler autores que falam do Brasil e essa visão dessa cultura brasileira, essa construção sociológica do que é a cultura brasileira. E ali você vem desde Gilberto Freire, aí vai aquela literatura, música, mas é uma perspectiva muito culturalista nesse sentido, assim, né? E acho que à medida que a gente começa a problematizar o próprio conceito de cultura, a gente pluraliza, né? Você começa a enxergar o país não mais como uma cultura brasileira, mas como uma pulsão, né? De várias existências culturais, de diferenças culturais que têm sua dignidade própria, né? Para além da fusão. A sociologia ela tem que se reorganizar, a sociologia brasileira ela tem que se reinventar, né? E aí o questionamento dos próprios clássicos, né? Acho que houve na sociologia brasileira uma seleção muito feroz em relação a quem você poderia ler. Então, quando você vai ver uma aversão a autores como Melchior, Paoro, ou né, determinados autores, né, não, determinados autores você não lê porque exatamente né, não compõe na construção nesse acalanto da ideia de uma cultura brasileira, né, eu não sei, eu acho que isso mudou não, também.
essa fragmentação, isso mudou. Não, muito. E agora a gente tem que... Deixa eu só interromper um negócio. É Violeta Loureiro mesmo, professor da Federal do Pará, para a gente não fazer injustiça de esquecer o nome. A professora foi maravilhosa. Quando é uma intelectual, a gente Eu esquece sou péssima com do nomes, me sobrenome, né? desculpem, péssima, mas é Violeta Loureiro, um espetáculo. Além da professora Edna Castro, né, gente? Que mulher, que pujança. Eu adoro a professora Edna Castro. Mas, professor, com a palavra. Não, olha só, Júlia, eu acho que você tem essa diversificação, tá? No sentido de que agora esses autores são utilizados. Você tem uma ideia, a primeira vez que eu utilizei o Melchior para discutir a escola de Frankfurt, né, discutir marxismo ocidental, um aluno chegou para mim e falou assim: pô, mas esse cara é de direita. Eu falei: olha, nós não estamos aqui discutindo se ele é de direita, mas concretamente o que ele está apresentando, né? O que ele pode ajudar a entender determinadas coisas. Certo? Então, eu acho que isso tem sido aberto. Eu acho que isso tem sido aberto. E um pouco também, Júlio, uma coisa que na SBS a gente está tentando fazer muito, tá? Exatamente de descolonizar a sociologia brasileira, no sentido que nós estamos botando Sim. todo mundo para Isso. circular na SBS. Tudo bem que a gente pegou uma pandemia no meio, mas essa pandemia está nos ajudando também a, digamos assim, colocar mais gente nas redes sociais, aproveitando as novas tecnologias, tá? Fazendo essas pessoas circularem, aparecerem concretamente, e não mais se limitando aos cânones da sociologia brasileira tradicionais, que você chama para tudo, entendeu? Mas a gente está mudando também a geração. Você sabe que você tem uma geração nova que está chegando com todo o gás, Airando, né? que sabe, que está arejando muita coisa, tá? E isso está sendo fundamental. E uma outra coisa também, não sei se vocês têm acompanhado, aquele que nós lançamos o e-book lá na SBS, do Retratos, tá? Que a gente está recuperando assim histórias de sociólogos e sociólogas Ficou brasileiros. lindo, professor. Eu ia citar, perguntar sobre isso, retratos. Muito bom. Da sociologia brasileira, a memória. Que ninguém sabe, entendeu? Porque a gente está pegando assim um cara do Paraná que organizou o primeiro congresso de sociologia antes do congresso da SBS em 54, tá? Um cara assim que foi fundamental no Rio Grande do Sul e que em 64 denunciou todo mundo, tá? Mas você tem que colocar, isso é a nossa história. Você goste ou você não goste, você tem que mostrar a diversidade da área, você tem que mostrar o que cada um fez no seu lugar, onde estava, entendeu? Quem estava, porque nós temos coisas em ciências sociais desde sabe Deus quando, Juiz de Fora, o Fernando, o curso de Juiz de Fora, se não me engano, ou é de 48 ou é de 52, eu não estou lembrado agora, tá? Um curso de graduação. O que você sabe sobre o curso de Juiz de Fora? Nada, entendeu? Você passa a ver Juiz de Fora quando o Juiz de Fora abre um mestrado e abre uma pós-graduação. Mas você tem uma sociologia lá desde os anos 50, pelo menos. Formou quem? Entendeu? Esse tipo de coisa que a gente está tentando recuperar. Quem que levava a sociologia de Juiz de Fora em 58, por exemplo? Entendeu? Agora, isso é complicado, né? Porque a gente pressupõe um bando de gente que se voluntarie para ir atrás de algumas coisas, etc, etc. Mas eu acho que é uma forma de você, sabe, fazer uma história da sociologia brasileira a partir dos seus personagens, sabe? Quem construiu o campo no Brasil, né? E aí você vai entender a forma como se desenvolve, como nós incorporamos, como nós traduzimos a teoria sociológica europeia e americana aqui, como a gente ressignifica, o que a gente faz, o que a gente não faz, entendeu? Então, eu acho que são formas que a gente está tentando exatamente ampliar para sair dessa coisa pequena, né, vinculada a alguns centros que são tradicionais, são importantes, sem dúvida nenhuma, mas que agora tem vários outros, né, que tem vários outros e que a gente tem que trabalhar com todos eles. Dá até para entender que sociologia a gente faz no Brasil.
Nossa, e as redes sociais têm ajudado muito nesse sentido, né? O canal da SBS no YouTube, hoje ele comporta um conteúdo enorme diversificado. Aquela série SBS Convida Uhum. ficou muito interessante também, né? Torna acessível para o aluno que está no interior também, algumas temáticas, contato com os autores que ele lê de uma forma mais acessível. Ele está ali na mesma sala que o cara, né? Ou com a teórica que ele está trabalhando. Assim. De fato, nisso a tecnologia ajudou muito. Né? Era muito distante quando eu era aluna, por exemplo, uma vez eu sentei na Unbox do lado do Gilberto Velho, e aí eu não sabia quem era Gilberto Velho, a gente não tinha foto, né? E a aluna de graduação, gente, e aí ele me fez umas perguntas assim, e eu falei alguma besteira, né? Eu não sabia o que eu estava falando, eu tinha 18 anos, estava a primeira vez na Unbox. Quando eu saí, na chegada ali do Salão Glória, quando eu entrei no auditório, quem estava fazendo a palestra? Ele. Eu quase tive um ataque cardíaco, né? Eu devia pelo menos saber. Naquela época, eu falei, gente, nunca mais eu vou ficar sem olhar as fotos, procurar aqui na internet, que era muito difícil naquela época, né? É, quem são as pessoas. Isso e pedir autógrafo. Vocês já cometeram essa gafe? Professor Jacob, não. Mas Renato, o tanto de Renato que tem, né? Na sociologia. Eu já comprei livro do Janine e pedi autógrafo lá, dedicatória para o outro, para o Bosque, que depois foi meu professor no IUPEG. Eu ainda tive esse problema. Ele falou, não, esse não sou eu, é o outro Renato. É bom ter os retratos para memorizar e para a gente saber com quem a gente está lidando, né? Mas, Bom, a Fernando, gente já está tem uma hora e outra. meia. Oi, professor. Mas aí também tem outros percalços. No dia 7 de setembro, hackearam o nosso site. Né? Nossa, O site está fora do ar. Sorte que a gente já estava fazendo um novo e já estava com backup de todo o material. Porque tem essa coisa, né? O online, ele também tem os seus riscos, né? E o risco é apagar tudo. Então, de repente, sim. se você tem backup, se você não tem essas coisas todas, por exemplo, o hackeamento nós ficamos sem site. Né? Sorte que nós já estávamos com um pronto e que nós estamos colocando ele progressivamente no ar. Entendeu? E aí Eu, recuperando todo. Agora, por compensação, a gente se tornou mais preocupado, né? Com Com memória. certeza. Fazer backup, guardar registro, né? Exatamente porque a gente sabe da fragilidade da coisa, Exatamente. né? E não pode só confiar no digital, não, minha gente. Porque o digital não, não pode. Ó, ele pressupõe um material muito forte. Né? Então, é um cuidado, né? Claro, levamos um susto danado né? com isso, que quase foi tudo para o ar, né? Mas a nossa sorte é que a gente já estava tudo garantido, né? Então a gente está voltando aí com a TV, com todos os episódios, com todas as bionotas, com o e-book de novo, né? E com todas as nossas programações que nós estamos fazendo. E É, contamos com um vocês. risco. agora, eu queria fazer uma pergunta pessoal, Diga. assim, para o senhor, organização de currículo, de Hum. ensino, por autores ou por conceitos? Olha, eu comecei a fazer, quando dou teoria, né? Geralmente eu faço por chamadas escolas, tá? Então, um pouco assim, ah, temos assim o marxismo, a escola weberiana, a escola durkheimiana, e os seus desdobramentos. No geral, eu pego os desdobramentos, aí pego autores. Né? No caso da contemporânea, aí ainda é meio complicado falar de escola. Né? Então, por exemplo, eu estou dando contemporânea agora, então eu selecionei alguns autores, né? Mas assim, fiz questão de dar uma aula sobre estrutural funcionalismo, tá? Como eu falei, que é uma tortura para mim, mas eu achei que era fundamental. Até, por exemplo, eles entenderem o que é que o pessoal está chamando de neofuncionalismo, a partir de Habermas e como que é o nome do outro?
do Luhmann, né? Que o pessoal está Lu, chamando de uma recuperação do neofuncionalismo, etc. Para eles entenderem, olha, por que eles estão sendo chamados disso, tá? E aí entro na escola burguesiana, pego Elias, Foucault, que nós já transformamos Foucault em sociólogo, não tem mais como escapar, ele virou sociólogo também, tá? perfeito. E aí pego um pouco a questão da teoria do reconhecimento para recuperar um pouco a escola de Frankfurt, a partir de Sim. autores contemporâneos, né? Axel Honneth. E termino um pouco com essa discussão de identidade via Michael Hall, tá? E um pouco esse debate que você tem de fragmentação, etc. Sim, e além dos chamados, Uhum. entre aspas, pós-modernos, tipo Giddens, Bauman, Sennett, e etc, etc. Obviamente que eu falo para eles que esse pós-moderno não significa que eles concordem com nada disso, mas é mais ou menos como eles terminam sendo classificados, né? Mas para Sim. situá-los um pouco, É uma é uma caixinha. caixinha, né? Um pouco para situá-los, né? Mas mostrando que essa caixinha, olha, tem um monte de coisa, viu? E transborda. Mas é assim que eu faço. Nas disciplinas Ótimo. específicas, né, que eu tenho dado, que é sociologia do trabalho, sociologia digital, sociologia econômica, aí eu pego temáticas específicas, né, para discutir. Ah, eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Como é que o senhor consegue conciliar teoria sociológica com associativismo? Que é uma coisa muito específica que a gente trabalha lá dentro de sociologia do trabalho também, né? Ou o senhor Sim. usa teoria cooperativista, socialismo utópico, Beatriz Potter Webb? Como é que o senhor vê essa ligação aí? Como é que o senhor consegue dar em sala de aula? Em sala de aula, quando eu cheguei a dar cooperativismo, geralmente eu terminava dando temas ou em sociologia econômica ou em sociologia do trabalho, tá? E aí eu recuperava um pouco historicamente o debate sobre associativismo, tá? Com a escola britânica, tá? Aliás, com o debate anterior, né, ah, tipo Fourier, acho que é Fourier, o pessoal do século XIX, tá? Eu não tô lembrado agora, aquelas primeiras experiências do falastério, etc., caindo, a experiência que teve nos Estados Unidos, caindo na escola inglesa, né, dos webs, né, e É o entrando um Webb. pouco, no debate marxista também, sobre associativismo, a crítica que faz, etc., etc., e como isso termina depois sendo apropriado no século XX, né, como uma espécie de terceira via, ou coisa desse tipo, inclusive recuperando a encíclica papal, entendeu? Da terceira via da, dos anos 30. Né? Então, eu situo um pouco eles no debate sobre essas ideias, digamos assim, ah, que seria associativismo, que seria cooperativismo, e caio no capitalismo flexível. Entendeu? Finalizo, olha, os usos do cooperativismo no capitalismo flexível. Né? E agora está sendo recuperado via cooperativismo digital. Mas esse ainda eu não tenho um estudo sistemático sobre ele. Né? Mas já na disciplina Sociologia Digital eu já estou dando também as propostas de cooperativismo digital frente ao capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância, essas coisas todas. É assim que eu tenho. Interessante isso. E tem, o senhor falou da Robert Owen, né, o Fourier, tem um grupo bom aí para se dar também, pena que não tem disponível, né, os textos dele, a gente só sabe porque Flora Tristan citou, porque Marx batia, né, o Engels batia, a gente não tem. Ah, a Rosa Luxemburgo também, né, quando vai bater no cooperativismo, no Besta e tal. É uma boa opção, interessante essa conjugação. O marxismo vai bater forte na questão do reformismo, né?
o cooperativismo seria uma espécie de reformismo, né? E que isso, de certa forma, ele termina sendo, sendo assim, fortalecido, né, com a questão como é que é, aquele padre que tem esqueci o nome dele agora, que vai fazer, que vai fazer uma discussão também sobre, digamos, um cristianismo associativista, etc. Não é Debré, tem um nome específico agora que não me vem à cabeça, tá? Mas que coloca muito essa história de terceira via. E que cai também na questão de economia solidária, né? E para a economia solidária eu recupero Durkheim. Durkheim? Ó. A questão de solidariedade. Ah, tá, os tipos de solidariedade. Tipo de solidariedade, o que significa a economia social, concretamente, né? E Durkheim entra um pouco nessa discussão da solidariedade, né? E você tem uma passada que eu dei um tempo atrás na França, eu encontrei daqueles livros, aquelas coletâneas de um seminário que estavam vendendo assim numa barraquinha na rua, que é um livro que chama Repensar a Solidariedade, que é organizado pelo aquele autor francês que escreveu sobre desigualdade social, mas a minha, a minha, minha memória é péssima, tá? O Sérgio Pogan, tá? Que é organizado pelo Sérgio Pogan, que foi feito um seminário em Paris sobre repensando a solidariedade, que aí entra muito nessa discussão de economia social, economia solidária, etc. Que interessante isso. Eu nunca tinha visto a economia solidária a partir do Durkheim. Uma boa. Eu escrevi um artigo junto com um colega meu da sociologia da religião, que ele trabalha catolicismo, etc. E nós publicamos na revista Lua Nova, um tempo atrás. Já faz uns 5 anos. E a gente recupera um pouquinho. Se você tiver interesse, basta você Vou procurar. a Lua Nova, você bota o meu nome lá que vai aparecer, junto com o André Vou de Souza. procurar sim. Essa, para mim, é uma perspectiva bem diferente sobre como é que a gente pode ver a economia solidária. Eu estava pensando agora, recentemente. A solidariedade social e economia Show já, a Júlia. A Júlia é perfeita. A vantagem digital, né? Qual data, Júlia? 2014. É engraçado. Será que eu já li esse artigo? Porque eu sou... É o Carlos Lima e André Ricardo de Souza. O André da BPS. Tá. Que é da Associação de Pesquisadores de Economia Solidária. Eu também sou da associação. E nós dividimos sala aqui, né, aqui em São Carlos, né? Então a gente fez esse trabalho juntos. André é cria do Paul Singer, gente boníssima. Muito bacana. Assim. Quando começou não sei se você sabe, mas a BPS surgiu de um congresso que nós tivemos foi em Campinas, na SBS. E aí juntou todo mundo lá, Marília Veronese, Luiz Inácio Geiger, eu tava, o André, a Aline Mendonça, todo mundo novinho, né, na época, 20 anos atrás. E aí o André começou, tem que fazer, gente, tem que fazer uma associação de pesquisadores de economia solidária. E tá aí até hoje a associação. Acabamos de sair de um seminário com o Coragem, fechando o seminário, foi bem legal. Bom, professor, já tem quase 2 horas que nós estamos aqui conversando, né? Antes que a Julie fale que eu fico implicando com o horário, mas 2 horas falando sobre sociologia, parece que assim, é o nosso happy hour na quarentena, sabe? A gente está assim, matando saudades, vontade de conversar com alguém. É a nossa cachaça, né? É a nossa cachaça, tem sido bate-papo, né? Enquanto a gente não pode reunir, não pode fazer um happy hour fora, está sendo ótimo, está aquecendo os corações aqui, turbinando as publicações com bate-papo informal.
via Instagram. A Júlia até botou aí a referência, ó, Lua Nova 2014. Obrigada, Júlia. Júlia, você tem alguma outra questão para fazer para o professor Jacó? Não, tá ótimo, vou prender assim, mas não. Eu fiquei filosofando sobre a importância do acaso Muito acaso, eu ia falar também. na- Cheguei na França e parei com esse livro. O senhor falou a palavra acaso várias vezes como um bom amigo, assim, né? O acaso como. Tem um autor alemão que eu gosto muito, o Odo Marquardt, que ele disse que nós somos frutos mais do acaso que das nossas escolhas. O Né? Merton também tem uma palavra que é O Merton também, ele tem essa coisa com acaso, né? serefetividade, uma coisa assim. Uma palavra bem É, grandona, que destaca é. a questão do acaso, né? E termina sendo fundamental, né? Porque eu tô na academia por um acaso, tá no ônibus da Itapemirim, lendo, lendo o que caiu no concurso. E aí, ouvindo o senhor, eu fiquei pensando com relação a é, é, esse fio que nos une de alguma maneira. Parece que a profissão de professor de sociologia, ela ainda se mantém sob o signo do Sim. acaso no Brasil, muito mais do que uma meta, um objetivo planejado, simplesmente acontece na vida da gente, né? E talvez boa parte dos problemas que a gente ainda tem com, com o ensino advenha daí, né? Que é romântico, é legal a gente contar, a gente tem o benefício da idade, depois que a gente passa dos 50, olhar para trás, uma certa serenidade, não é aquela coisa, aquele furor juvenil, né? Aquela impaciência, e a gente consegue ser um pouco mais generoso, assim, ao tentar dar uma certa É, coerência. O passado, o acaso nos ah, ajuda nisso, né? Mas no presente a gente está precisando de planejamento, a gente está precisando de sistematização, né? para continuar, né? Dessa profissão, desse fazer, né? Não, desse fazer, né? Realmente desse fazer. Inclusive até para continuidade da existência da própria universidade, né? A universidade precisa de alunos, ela vive de Com alunos, certeza. né? Para atrair E alunos para nossa área, né? Para se mostrar que, olha, atrair Verdade. alunos. Então a gente tem que pensar o ensino, né? Parar de abstrair o Mas todos que tempo. agora passaram aqui, Júlio, todos, o Renan, o Renan Springer, né, da UFMG, o Raul, da UFJF, você, eu, a Eliane Debia, né, da Argentina, todos, o Gilmar Santana, da Federal do Rio Grande do Norte, a trajetória é muito interessante, tem muito mais a ver com o acaso do que com planejamento, na fala de E, todo mundo. Como é que você descobriu a sociologia? Eu me apaixonei com a sociologia, né? Não estava no meu e horizonte. como é que você se tornou professor de Me sociologia? empurraram No ali para eu dar acaso. aula. E eu É gostei. a paixão e o acaso. É absolutamente subjetivo, né? E a gente não submete isso, a gente não tem submetido isso a uma análise mais sistemática. Daí a nossa dificuldade de comunicar mais sistematicamente o que significa ensinar sociologia, o que significa se tornar professor de sociologia, o que é ser professor de sociologia para o curso de ciências sociais, em outros cursos, no ensino médio, para criança, né? Então a gente tem que, não sei. Eu fiquei pensando nesses dois entes aí, a e a paixão cara. e o acaso. Mas lembrar que a paixão é sempre por acaso, né? Raramente ela é planejada. Eu tava lendo um livro de um filósofo francês que saiu agora, traduzido no Brasil, chama O Discurso do Ódio. Foi traduzido assim, dessa maneira, até por questões mercadológicas, né?
Às vezes nomes de livros de sociologia são colocados assim também, né? Para vender, né? E tem um capítulo sobre o ódio à mulher. E aí ele menciona que para Heidegger só existem dois sentimentos que são clarividentes. O amor no extremo e o ódio no outro. Né? A paixão, ela é sempre ela é cega, ela é essa coisa indomada, né? Mas ela não é clarividente. Para ter clarividência, tem que ter algo de cruel, tem que ter algo de... Mas olha, preciso, né? Julie, essa questão do ódio, né, quando apareceu, me fez eu descobri uma coisa assim recentemente que eu nunca tinha lido, que é sobre a sociologia da ignorância. E que eu atribuo, começa lá com Erasmus. Se a gente pode trazer qualquer um para dentro da sociologia, então traz Erasmus para mas, assim, eu fiquei mais surpreso que o artigo que eu tive contato de 1948. Percebe? De quem? Qual tradição? Você está pedindo impossível. O que eu me lembre agora, eu salvei o artigo, baixei que ele está disponível, tá em inglês. É alemão, não é em inglês. Acho que você bota em inglês que você encontra, que é um autor funcionalista, tá? Mas que ele trabalha a ignorância como funcional na dominação, entendeu? Perfeito. Foi uma descoberta, porque depois eu descobri que na USP estava tendo um curso de Sociologia da Ignorância que eu não sabia. Entendeu? Ou seja... Nunca tinha ouvido falar em sociologia da ignorância também. Vamos procurar esse artigo, gente. Tem um livro. Introdução à Sociologia da Ignorância. Ensaio sobre os limites do conhecimento. Lindsay McGowan. Pronto, olha só. Tá vendo, pessoal? Bom, já fica aí de recomendação para leitura, então. Quero ler também. Aliás, ignorância tem tudo a ver com mulher, né? Afinal, a árvore no centro do paraíso é exatamente a árvore do conhecimento. Por isso, eu sempre falo com meus alunos que as mulheres são os verdadeiros indivíduos da história, os primeiros indivíduos da história, né? Adão era um bocó. Ou querem nos colocar como ignorante. É a hora que Deus vai perguntar o que você fez. Eu não fiz nada, não. Foi Eva aí. Ela que... Né? A Eva que decidiu. Olha, aquela não pode, é ela que eu quero. Vamos lá ver o que a desmoralização começou aí, não foi? A desmoralização começou aí. Né? Daí o ódio à mulher. Tá linkado uma coisa com a outra. A humanidade, ela se especializou em afastar a mulher do conhecimento, afastar a mulher da árvore do conhecimento. Tem que botar uma burca, tem que dar um tiro na cabeça para não ir para a escola, tem que invisibilizar, tem que... Porque ela é perigosa. A mulher ela toma conta. Essa é a versão oficial sobre as mulheres, né? De que nós somos perigosas, ardilosas. Mas a gente pode usar isso a favor da gente também. A gente usa a favor da gente. É bom ter medo mesmo. Bom, mas depois dessa nós vamos ter que terminar, não vai ter jeito. E aí eu agradeço quem está nos ouvindo, quem vai ouvir o vídeo depois, né? Vai assistir, muito obrigada. Professor Jacó, muito obrigado por você ter participado. Foi ótima essa conversa. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E vamos continuar próximos aí, trocando uma série de coisas. Sim. Isso. Vamos sim, nós estamos com muito trabalho. Tem um benefício dessa situação toda, é isso, né? A gente se conhecer, nem que seja dessa maneira. Já é alguma coisa, acho que já é um avanço. Já é. Ok, pessoal, então, obrigado. Um beijo, então, gente. Tchau. Obrigada de novo. Obrigada, Júlio. Até mais. Beijo. Tchau. Obrigado, hein? Até mais.